Olá, meus queridos, eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizar mais um devocional. Estamos falando sobre o livro de Salmos e hoje nós vamos meditar nesse devocional, nós vamos meditar no Salmo 87. Então eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, mas antes de tudo quero te lembrar que tem vídeo aqui todo santo dia, 6 horas da manhã, tá bom? Então fique atento, não deixa de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever, ativar todas as notificações para você não perder nada, compartilhar com um amigo que você acha que precisa também estar acompanhando esses devocionais aqui diariamente. Então vamos ler aqui alguns versículos deste Salmo 87, que diz o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Lá no finalzinho do versículo 7, todas as minhas fontes são em ti. Veja só, esse salmo, ele tem por título Jerusalém amada de Deus. Então não é um salmo de Davi, é dos filhos de Corá, um cântico, né? E o assunto principal do salmo é a honra a Sião. Sião é um dos montes que tem ali em Jerusalém, então acaba que Jerusalém também recebe o nome de um dos montes do lugar onde ela foi edificada. Jerusalém é uma cidade gloriosa. Então este salmo trata-se do favor de Deus para a cidade gloriosa estabelecida entre montanhas. Jerusalém é uma cidade estabelecida entre algumas montanhas. Dentre elas, o Monte Sião, nós temos também Moriá, o lugar onde Abraão foi levar Isaac para o sacrifício. Também o Monte das Oliveiras. É uma cidade muito bem estabelecida, muito bem fundamentada, como vimos aqui mesmo no versículo 1, onde diz: fundada por ele entre os montes santos. Então foi um lugar escolhido a dedo por Deus, foi planejado por Deus. Aparentemente, esse salmo foi escrito aqui pelos cantores depois que o templo em Jerusalém havia sido construído, porque a glória do Senhor em Jerusalém era caracterizada pelo templo, né? Pelo aquele templo físico glorioso que estava ali. Então, aparentemente, esse cântico, esse salmo foi escrito depois que Jerusalém já tinha estabelecido o templo físico ali naquele lugar e também já tinha desfrutado de um histórico de acontecimentos gloriosos reconhecidos, não só pelos moradores de Jerusalém, mas também por toda a vizinhança, pelos arrabaldes, como é dito na versão revista e corrigida. No versículo 3, nós vemos escrito: coisas gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. O espetáculo mais importante da história aconteceu em Jerusalém. Qual foi o espetáculo mais importante da história? A morte e ressurreição de Jesus. Esse é um marco não só para nós cristãos, mas também para a história, porque ele foi um homem que existiu. Então o espetáculo mais importante da história aconteceu ali, o nascimento de Jesus. Jerusalém deve ser importante para nós porque foi importante para Deus. Jerusalém deve ser importante para nós porque foi importante para Jesus. Jerusalém é uma rainha majestosa. Se você é assembleano, você vai conhecer o hino 142 da nossa harpa cristã, onde fala sobre a cidade de Jerusalém. Não sei se você já parou para meditar, para ler, mesmo sem cantar, mas lendo aquela letra, entendendo a profundidade daquele hino, o hino 142, ele fala sobre a gloriosa Jerusalém de Deus. Charles Spurgeon vai dizer que Jerusalém é a igreja de Deus na terra. Então, no seu livro Tesouros de Davi, traz o seguinte trecho: não foi na areia da política da carne, nem nos pântanos de reinos humanos que o Senhor fundou a sua igreja, mas em seu próprio poder e divindade, que estão empenhados para o estabelecimento de sua amada igreja, que para ele é a principal de todas as suas obras. Roma está sobre suas 7 colinas e nunca teve falta da língua de um poeta para cantar suas glórias. Mas muito mais gloriosa é você, Sião, entre as eternas montanhas de Deus. Enquanto uma pena escrever ou uma boca falar, os seus louvores nunca serão enterrados em silêncio inglório. Então Charles Spurgeon está aqui narrando as glórias de Jerusalém, tratando Jerusalém como uma igreja de Deus. Nós entendemos que a igreja são pessoas. Veja só, aqui ele diz que a igreja de Deus é a principal de suas obras. E no Salmo 8, versos 4 e 5, nós vamos ver dizendo que o homem é a coroa da criação, é a glória da criação. 1 Coríntios 6,19 também diz que o homem é o templo do Espírito Santo. Então, o conjunto de homens formam uma igreja. O conjunto de homens forma a Jerusalém terrena aqui em questão. A igreja é a santa cidade de Deus, é a santa cidade onde Deus habita. O homem é a glória da criação e a igreja é a principal de todas as obras de Deus. A Jerusalém terrena, ela é fundada entre montes, mas a Jerusalém espiritual, que somos nós, também é fundada entre importantes
fundamentos e sólidas bases que sustentam a igreja do Senhor, que nos sustentam. As sólidas bases onde a igreja de Deus, onde nós somos fundados, é o decreto claro de Deus, as perfeições divinas, as promessas daquele que não pode mentir, o juramento e aliança de Deus, que são as suas leis. O próprio Filho encarnado também é um fundamento, uma base da igreja espiritual. Andy Gray disse o seguinte a respeito disso: esses fundamentos que eu acabei de citar são montanhas, colinas perpétuas, cujos nomes são gloriosamente coroados pela cidade do grande rei. A cidade está segura, bela na conjuntura, e ela é a alegria de toda a terra. Charles Spurgeon sobre isso também vai dizer: sem o teu espírito eu seria como um poço seco, uma cisterna falsificada, destituída de poder para abençoar a outros e a mim mesmo. Espírito do Senhor, essas bases aqui citadas, como a própria encarnação de Jesus, a perfeição divina, a lei de Deus, essas bases, elas nos fortificam. E Spurgeon diz que sem elas seria impossível abençoar aos outros e a mim mesmo. O nosso clamor seria desnecessário, a nossa crença seria infrutífera. Então, nós devemos valorizar a igreja como sendo esse conjunto glorioso onde Deus habita. O finalzinho aqui do versículo 7 ainda diz: todas as minhas fontes vêm de ti. O Senhor é quem habita em Jerusalém. O Senhor é quem habita na Jerusalém espiritual. O Senhor é quem habita na igreja. E todas as nossas fontes vêm do Senhor, estão nele. E só Ele pode nos saciar, segundo a misericórdia que vem dele. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por o Senhor ter estabelecido a sua igreja, por o Senhor ter nos fundado, pelo Senhor ter desejado a nossa construção. O Senhor escolheu nos construir como cidade fundada, estabelecida, fundamentada. A sua morte de cruz, Jesus, é aquilo que solidifica, que carimba em nós o selo de confirmação que somos cidade do Senhor, pertencemos ao Senhor, somos do seu reino, o Senhor reina em nós. Jesus, purifica-nos, lava as nossas ruas, tira, Jesus, todo o lixo espiritual. Jesus, que possamos encontrar fonte de vida somente em Ti e não buscar outras fontes, não buscar outras bases, outros fundamentos. E não permita, Jesus, que o inimigo venha sanar, venha destruir aquilo que o Senhor já tem construído em nós. Não permita que o inimigo venha destruir aquilo que o Senhor já tem construído em nós. Nos fortifica, Jesus, nos solidifica, Senhor, nos fundamenta, meu Deus, nos faz igreja gloriosa para servir de exemplo ao mundo, que o mundo possa olhar para nós e ver o Senhor habitando em nós e desejar também fazer parte dessa cidade gloriosa. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que me ouve nesse momento e que sejamos igreja gloriosa do Senhor, em comunhão absoluta com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a você que permaneceu comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar todas as notificações, estar atento a todos os vídeos que vão sair aqui todo santo dia, 6 horas da manhã. Me siga em todas as minhas redes sociais, Isadora C. Passos, tanto no Instagram, Twitter e TikTok. Um beijo e até amanhã!